Agora são 5h37 e a gente fala da reviravolta de um caso que nós demos aqui no início do mês. No dia 5, a Polícia Militar informou que um trio havia sido baleado após tentar roubar uma padaria em Samambaia. Os tiros foram disparados por militares do Bombeiro e da Marinha que estavam de folga. Agora, gente, as investigações mostram que 2 dos feridos não tinham nenhum envolvimento com o crime. E quem vai trazer todas as atualizações é Bruno Silveira, porque os 2 estavam ali pegando a moto. O bandido estava na tentativa de fuga, estava tentando tirar a moto. Os policiais ali confundiram, os agentes ali, tanto do Corpo de Bombeiros como da Marinha, confundiram, iniciou um tiroteio, os 3 foram atingidos e os 2 inocentes ainda chegaram a ser presos injustamente por conta dessa confusão toda causada ali pela polícia militar, ou civil, ou bombeiro. Me conta todos os detalhes dessa atualização. Bruno Silveira, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Tony, uma boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. É aquele ditado, né? Eles estavam no lugar errado, na hora errada. Eram 2 vítimas que acabaram sendo confundidas, então, com esses criminosos. Mas a gente destaca também a importância do trabalho investigativo da Polícia Civil, que conseguiu esclarecer toda essa situação e conseguiu inocentar esse casal que estava nessa moto ali passando. Eles pararam próximos a esse crime. Vamos recontextualizar, Tony, para os nossos telespectadores entenderem. Esse caso aconteceu no último dia 4 de janeiro, na QS 120, lá em Samambaia. Um trio tentou assaltar uma panificadora ali por um pouco depois das 10 horas da noite e eles estavam roubando essa padaria quando uma funcionária conseguiu ali escapar do estabelecimento e pedir ajuda num estabelecimento vizinho. E lá estavam esses 2 militares, um do Corpo de Bombeiros e um oficial da Marinha também. E aí eles acabaram indo para lá, para essa ocorrência. Desses 3 criminosos, um estava na frente da padaria dando cobertura para os outros. Ele conseguiu escapar e até hoje, Tony, ele não foi identificado. A polícia ainda está tentando saber quem é esse terceiro suspeito. Enquanto os outros 2 estavam fugindo. E aí esses 2 suspeitos com esses 2 militares se encontraram ali na calçada. E os suspeitos acabaram trocando tiros com esses militares do Corpo de Bombeiros e também da Marinha. E nessa confusão toda, um desses 2 criminosos acabou tentando furtar a moto desse casal que parou ali próximo a essa padaria para tentar fugir. E aí, naquela confusão toda, ninguém sabia quem era ninguém. Os militares acabaram trocando tiros com esses criminosos e acertaram 3. Um desses bandidos e esse casal que estava nessa moto que não tinha nada a ver com isso. A polícia foi acionada, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro a essas vítimas desses tiros, né? Desses disparos de arma de fogo. E acabaram levando eles para o hospital. Depois, todos eles foram encaminhados até a 32ª Delegacia de Polícia lá em Samambaia, que ficou à frente dessas investigações. E desde o dia 4, Tony, eles vêm analisando principalmente imagens de câmeras de segurança das proximidades ali, do comércio, de residências, das ruas por onde esses criminosos estavam ali na QS 120 em Samambaia. E foi justamente essa análise dessas câmeras de segurança que conseguiu confirmar que esse casal dessa moto não tinha participação nenhuma com esse crime, que eles eram mais uma das vítimas, né, de toda essa confusão. Inclusive, Tony, esse casal, ele havia sido indiciado. Esse crime foi registrado lá na delegacia de Samambaia como um latrocínio tentado. Latrocínio a gente explica que é o roubo seguido de morte. Eles roubaram essa padaria, teve essa troca de tiro, essa intenção do homicídio. Então, esse crime foi qualificado como um latrocínio. E, inclusive, esse casal foi indiciado. Mas com essa investigação, o delegado responsável lá pela 32ª, Rafael Gratão, explicou que por conta dessa reviravolta, desses desdobramentos, esse casal acabou sendo desindiciado. Então, aquele indiciamento de latrocínio contra eles foi revogado e um pedido imediato de soltura também foi aberto para esse casal, porque as investigações conseguiram concluir que eles não tiveram nada a ver com essa história. Estavam no lugar errado, na hora errada, e então a gente tem aí nesse crime, né, Tony, que aconteceu no último dia 4, só 3 envolvidos. Aquele que fugiu, que a polícia até hoje não conseguiu identificar, e esses 2 criminosos, um que fugiu e o outro que também foi baleado. Então, esse casal, por conta do trabalho investigativo, acabou sendo inocentado e também desindiciado dessa ocorrência, viu, Tony?
uma reviravolta positiva para esse casal que infelizmente estava ali no lugar errado, na hora errada e não teve nada a ver com essa confusão. Foi apenas uma vítima, acabaram levando ali disparos de tiros, mas por sorte eles estão bem e agora tudo resolvido, eles vão ficar soltos e também não vão ser indiciados por um crime que eles não cometeram, né, Tony? É isso. Bruno, agora me explica direitinho, porque eu acredito que essa dúvida ficou para quem está nos assistindo. No dia do crime, só um que disparou contra a polícia ou foram três que dispararam contra a polícia e a polícia ali acabou pegando o casal que estava na moto e tentando pegar o outro que estava atirando? Me conta, quantos criminosos? Era um criminoso ou eram três criminosos e mais esses dois, mais esse casal que estava na moto e que foi confundido? Para que a nossa audiência entenda, porque na verdade eles foram atingidos pelos disparos, né? Foram levados ao hospital e posteriormente à delegacia onde prestaram um depoimento, ficaram presos, né, Bruno? É isso? Me traga essa clareza aí para a audiência. Exatamente, é uma situação bem confusa, né, Tony? Tanto que confundiu até os militares que tentaram socorrer as pessoas dessa padaria que estavam sofrendo ali esse crime. Então vamos lá, foram 3 criminosos que tentaram fazer esse assalto contra essa padaria. 2 entraram e um ficou do lado de fora dando cobertura. Quando essa funcionária saiu e pediu ajuda nesse estabelecimento vizinho, onde estavam esses 2 militares, o do Corpo de Bombeiros aqui do DF e também da Marinha, esse terceiro criminoso que estava dando cobertura, ele fugiu, ele conseguiu fugir. Então a polícia até hoje não identificou, ela continua atrás desse suspeito. Sobraram 2 que estavam lá dentro. Na hora que esses 2 estavam saindo, eles cruzaram o caminho, então, com os 2 militares que estavam próximos ali, e esse confronto, né, essa troca de tiros entre esses 2 criminosos, esses 2 militares, aconteceu na calçada. Um desses 2 criminosos viu esse casal com essa moto ali perto e tentou roubar essa moto desse casal. E aí, no meio daquela confusão, naquela correria, os militares ali tentando conter esses criminosos, eles acabaram confundindo esse casal que estava numa moto como comparsa daqueles 2 criminosos que estavam dentro dessa padaria. Então, na visão desses militares, eles acharam que esse casal que estava lá, esse homem e essa mulher que acabaram sendo baleados, eles eram comparsas e estavam naquela moto para dar fuga a esses 2 criminosos. Mas o que estava dando cobertura mesmo já estava longe há muito tempo. Então foi uma situação muito confusa, tudo aconteceu muito rápido e a gente teve esse saldo de um criminoso baleado e esse casal que é inocente agora com essas investigações. Conseguiram comprovar um casal inocente que também foi baleado. E aí, na dinâmica daquele ocorrido, quando a polícia chegou, o Corpo de Bombeiros chegou, prestaram ali os primeiros socorros, eles foram encaminhados até o hospital e depois a polícia militar pegou esses 3 suspeitos que foram baleados e encaminhou eles até a delegacia de Samambaia. E aí lá eles foram autuados, foram presos e agora com essa reviravolta, esse casal que felizmente não tinha nada a ver com essa situação, não vai ter mais esse indiciamento do crime de latrocínio e também teve o pedido de soltura pedido imediatamente. Então eles acabaram ali conseguindo esclarecer na justiça e através da investigação da polícia esse mal entendido. Mas foi uma situação bem confusa, tanto que confundiu até esses militares que tentaram ajudar. Mas eu acho que agora você, Tony, e a nossa audiência deu para entender melhor todo esse contexto, graças também à explicação que o delegado Rafael Gratão deu à nossa produção sobre toda a dinâmica desse caso que aconteceu lá no começo do ano, viu, Tony? Olha, realmente uma loucura. Porque nós demos esse caso aqui na segunda-feira, dia 5 de janeiro, ali no início do ano. Aliás, foi o primeiro dia que eu estava voltando depois do recesso, e nós mostramos esse caso aqui e naquela oportunidade nós falávamos de 3 criminosos que haviam sido atingidos por esse agente, por esse oficial do Corpo de Bombeiros e também da Marinha. Portanto, os 3 haviam sido abordados pela polícia, ou seja, tinham sido contidos e presos. Nós demos essa notícia aqui, Bruno. Agora essa reviravolta. Portanto, eram 3 criminosos mesmos, porém os 3 fugiram, ficaram apenas os 2, né? Ficaram apenas os 2 da moto ali, que foram levados para a delegacia e comprovadamente agora inocentes foram liberados. Portanto, realmente, olha que caso mais maluco, né, Bruno? 2 pessoas, conforme você disse ali, um casal que estava na sua moto, no local errado, na hora errada, né, como você acabou de trazer aí, foram ali, sofreram uma tentativa de assalto no momento em que esses criminosos estavam deixando a padaria, sofreram a tentativa de roubo ali, de assalto,
não conseguiram por conta dos disparos desse bombeiro e também desse oficial da Marinha. E aí, na confusão toda, a polícia militar chega, leva todo mundo para a delegacia e os dois são confundidos com criminosos. Mas olha só, nós estamos no dia 27. Demorou demais, hein, Bruno? Demorou pelo menos 24 dias, hoje é dia 27, 23 dias, para que a polícia conseguisse identificar esse engano, Bruno. É isso, Tony. Essa investigação, como você falou, ela começou prioritariamente no dia 5, né? Esse caso aconteceu na noite do dia 4, mas foi aí um trabalho investigativo, um trabalho de formiguinha, porque eles foram recolhendo ali imagens de câmeras de segurança, de comércios, de residências próximas, para tentar entender de onde esses criminosos vieram, para onde eles foram, e foi justamente nessa análise, nesse cruzamento de imagens das câmeras de segurança que eles conseguiram perceber que esse casal estava ali parado. Pararam para ver o que estava acontecendo naquela confusão toda. Os criminosos, um deles tentou levar essa moto desse casal embora. Um dos militares viu que esse criminoso estava indo para a direção daquela moto, imaginou que ele iria fugir com esse casal que não tinha nada a ver, e todo mundo acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. E nós entramos em contato, viu, Tony, com o Corpo de Bombeiros para saber como é que está esse posicionamento em relação à conduta desse militar, e o bombeiro, em nota, explicou para a nossa equipe que ele vai aguardar a conclusão do inquérito policial para se manifestar a respeito dessa conduta, e que qualquer eventual irregularidade que possa ser atribuída a esse bombeiro militar, ele vai ser, então, objeto de uma investigação e medidas administrativas legais e cabíveis. Nós também entramos em contato com a Marinha para saber deles um posicionamento sobre a atuação desse militar que também estava lá. Em nota, a Marinha tomou conhecimento dessa ocorrência e que acompanha e também colabora com as investigações da Justiça. Então foram aí, Tony, como você falou, cerca de 23 dias até que essa investigação conseguisse trazer, então, os desdobramentos, essa reviravolta que acabou livrando esse casal. Como eu falei, eles estavam sendo acusados, indiciados pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nesse caso, um latrocínio tentado, porque felizmente a gente não teve nenhuma vítima fatal nessa ocorrência. Então agora esse casal já teve esse desindiciamento, como diz a polícia, e também teve o pedido de soltura requisitado na Justiça. E agora, então, tudo esclarecido, eles passam de suspeitos para vítimas desse caso. A polícia agora trabalha com os 3 criminosos de verdade que participaram desse crime. O que ficou dando cobertura e que fugiu por fora, e os 2 que realmente cometeram esse crime lá nessa padaria. E se a gente tiver uma atualização sobre esse caso no decorrer da semana, as investigações continuam, Tony, porque, como eu falei, tem um suspeito ainda solto. A polícia quer descobrir quem é esse terceiro elemento que participou desse assalto. E se a gente tiver novas atualizações sobre esse caso, a gente volta aqui na tela do Brasil Urgente e traz todas essas atualizações para você e para o nosso público, viu, Tony? Muito obrigado, Bruno Silveira. Agora imagina o desespero desse casal que acabou sendo preso, confundido com ladrão, confundido com aqueles que estavam na padaria assaltando. Realmente imagino o desespero, a frustração de estar no local errado, na hora errada. Imagino que agora isso aí vai ser objeto de investigação por parte da Polícia Civil, porque que aconteceu uma confusão de manter 2 pessoas inocentes que estavam ali saindo na sua motocicleta, foram confundidos com bandidos e acabaram sendo presos de forma errônea. Bom, a polícia deve investigar esse caso e a gente segue acompanhando e vamos atualizando a nossa audiência. Bruno Silveira, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã. Um forte abraço a você, viu? E você vai participando. Você também